E aí, continuando o nosso papo sobre consciência, um dos processos que eu estou fazendo é para perceber, para receber daquilo que eu quero, que eu me permito ter com mais facilidade. E um dia dessa semana eu fiz esse processo pouquinho tempo antes de dormir. E aí, quando a gente está consciente, a clareza ela vem de várias formas. Ela vem em sonho, ela vem em algo que alguém fala durante o dia, ela vem numa cena que você relembra de algo que aconteceu. Ela vem de várias formas. E neste caso, veio de um sonho, onde eu estava num lugar, eu precisava pedir uma informação, e eu entrava, tinha algumas vagas para estacionar, eu deixava o carro ali de qualquer jeito, sem me preocupar com as vagas, e era um carro que eu não tenho mais. Então é algo do passado, algo que não existe mais na minha realidade. E aí eu estava conversando com a pessoa que ia me passar as informações, só que eu estava numa balsa sem perceber. E essa balsa começava a sair. Quando essa balsa começou a sair, eu fiquei presa lá no carro. Como é que o carro estava lá, o que eu ia fazer, como que eu ia buscar. E eu não percebia que eu estava indo para um outro lugar, para um lugar grandioso, para um lugar bonito. Tinha uma paisagem linda, tava um dia lindo, ensolarado, as pessoas se divertindo, fazendo piquenique. E eu estava presa no carro que estava lá atrás, no estacionamento. E esse carro, quando eu acordei, a consciência foi muito clara. Este carro é o seu passado. É algo que você não tem mais. Ele existe, ele foi vivido, ele foi, né, vivido mesmo, de alguma forma, mas que hoje não faz parte mais daquilo que eu busco. Só que quando a gente continua preso nisso que está lá atrás, quando a gente continua preso nisso que já não existe mais, mas que foi vivido, eu não dou espaço para o novo chegar. Eu não estava dando espaço para apreciar aquele dia lindo que estava, eu não estava dando espaço para conviver com as pessoas que estavam ali, que compartilhavam de um momento agradável comigo, eu não dava espaço para sentir o que tinha naquele lugar, eu não dava espaço para nada. E aí entra aquela que eu sempre falo, né, e que eu aprendi com a minha mentora, que da mesma forma que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então ali eu não estava recebendo de lugar nenhum. Por quê? Porque eu estava presa lá no passado. Então, quando a gente continua preso nesse passado, eu não recebo dinheiro, eu não recebo de um relacionamento que chega, eu não recebo de uma oportunidade nova de emprego, eu não recebo de possibilidades infinitas que chegam na minha vida. Eu não recebo, porque eu não consigo olhar para nada além daquele passado. Eu não consigo olhar para nada daquilo que já foi. Então, abrir espaço para o novo é abrir espaço para a vida. Às vezes a gente está preso num passado e esse passado não faz mais sentido, porque as pessoas mudam, as situações mudam, as circunstâncias mudam, tudo muda. E o que fazia sentido lá não faz mais. Então, hoje, a minha consciência é abrir espaço para o novo. E se eu não estou recebendo desse novo em alguma área, eu não recebo de lugar nenhum. Eu não recebo em nenhuma área. E a gente se fecha. E quando a gente se fecha para a vida. Então, qual é a sua atitude hoje que te permitiria sair desse passado? E não precisa ser nada muito radical. Não precisa ser nada com raiva. O que é do passado fica no passado. Não. Eu sou grata a tudo que foi no passado. Eu sou grata a tudo que aconteceu. Porque da forma que aconteceu, me permite viver hoje desta forma que eu estou. Me permite ver as coisas com clareza da forma que eu vejo. E não é aquela clareza de que, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, tem desafios.
Mas os desafios também são informações e também são presentes, porque às vezes esses desafios trazem algo para nós que a gente não queria enxergar, porque a gente está preso lá no passado, porque a gente está preso em alguma situação. Então eu não sei se você está passando por alguma situação difícil, eu não sei se você está passando por algum problema no seu relacionamento, eu não sei qual é a sua situação. Mas como seria se diante de tudo que está acontecendo, você se abrisse para o novo, sem medo? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E a gente fica preso no passado porque é algo confortável. E confortável não no sentido de conforto, mas no sentido de ser algo conhecido. Então, o nosso cérebro, ele quer aquilo que é conhecido. Por quê? Porque é confortável. Mesmo que aquilo cause dor, aquilo já é conhecido, ele já sabe qual é a reação, ele já sabe qual é a previsibilidade, ele já conhece. Quando a gente abre para o novo é desconhecido, o novo traz medo. Mas muitas vezes esse novo é aquilo que vai trazer o que você está pedindo. E aí isso só foi possível porque eu busquei algo que me fizesse ter essa clareza. Eu busquei ferramentas que me fizessem ter essa clareza. A gente tem classes agora em agosto e que eu sou extremamente grata a essas classes, porque foram elas que me trouxeram essa clareza para eu entender o que é que eu precisava ver. E assim, não é que hoje você vai fazer uma classe e amanhã a sua vida vai mudar. É um processo. É um processo. Minha primeira classe eu fiz faz mais de 1 ano. E agora que eu tive essa clareza. E aí, a questão do passado, com essa clareza, com essa consciência, eu pude perceber o quanto ela está presente em músicas. Eu só ouço músicas que são conhecidas para mim. Eu tô presa lá no passado. Não é o artista e eu acompanho o trabalho dele. Não é aquilo que é confortável para mim. Então, estar no passado muitas vezes é confortável, porque eu já sei o que vai acontecer. Então, como seria se você se permitisse olhar além daquilo que você está vivendo? Se permitisse olhar além do que está aqui, no visível. Porque tudo isso não está no visível. Tudo isso que eu contei não está no visível. Ele está no invisível. Só que eu só consigo ter acesso ao invisível quando eu me permito ter esse acesso. E eu tenho pessoas que me auxiliam para que isso aconteça. Então, como seria se você se permitisse receber desse novo e receber a ajuda? Soltar esse passado para você ter mais clareza. Quando a gente solta o passado, a gente solta um peso. Será que o seu problema de emagrecimento não é o passado que você está carregando? Será que o seu problema de dinheiro não é o passado que você está carregando? O seu problema no relacionamento não é o passado que você está carregando? Então, é trazer clareza e é se abrir para o novo. E o novo só consegue entrar quando ele tem espaço. Se ele não tem espaço, ele vai rodear e não vai entrar. E ele vai embora. Então, se permitir receber do novo é se permitir receber a vida também. Uma vida diferente. Às vezes, essa mudança que você está buscando é receber o novo. E se você não quer receber do novo também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que a gente precisa ter consciência de que se eu estou reclamando por algo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, daqui a um tempo, eu vou continuar reclamando da mesma coisa, sendo que o novo tá ali batendo na minha porta, sendo que o novo tá me cutucando, falando, ó, vem, olha para isso. E muitas vezes a gente não quer olhar, mas a gente precisa ser íntegro e admitir que a gente não quer olhar, que a gente não quer mudar. Porque muitas vezes a gente fala que quer mudar, mas quando a oportunidade para mudar bate na porta, a gente não aceita.
a gente diz que não, a gente não se permite. Então, me chama, que eu te ajudo nesse movimento. Tem classes, tem o meu atendimento. Pensa o que é que você está aprendendo ainda do seu passado e que pode trazer uma vida nova. Fica a reflexão.